Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes aqui ao canal. Eu sou Sica Moura e hoje a gente vai falar da sequência da saga do Aranhaverso, a Homem-Aranha através do Aranhaverso, que chegou aos cinemas agora em junho de 2023. Então fica aqui comigo depois da vinheta aí, bora lá! Antes de começar, eu só queria pedir que vocês curtam esse vídeo, assinem aqui o canal e ativem o sininho de notificações para receber todas as novidades aqui do canal. A gente é um canal pequeno que está começando, então toda interação aqui ajuda e muito. Muito obrigado. Quando saiu o novo capítulo da história cinematográfica do Miles Morales, o Homem-Aranha que foi criado nos quadrinhos originalmente para o universo Ultimate da Marvel, um universo que reunia novas versões de super-heróis e que visava especificamente um público mais jovem, um público que não estava tão acostumado com quadrinhos e que não teria que passar por anos de histórias para conseguir acompanhar. Só que em muito pouco tempo ele acabou se tornando tão ou até mais popular que o próprio Peter Parker. Até que em 2018 ele ganhou a sua primeira adaptação para o cinema com Homem-Aranha no Aranhaverso, que trazia além dele também outras versões do herói aracnídeo como a Gwen Aranha. E felizmente a estreia do Miles no cinema foi um grande sucesso, recebendo até mesmo o Oscar de melhor animação daquele ano. Isso porque Homem-Aranha no Aranhaverso revolucionou a forma como os estúdios vinham trabalhando a animação. Antes dele, a ideia geral era copiar aquele estilo da Pixar, que era um realismo um pouco cartunesco. E Homem-Aranha chegou inovando, trazendo uma mistura de 3D com técnicas 2D e mais uma série de referências de estilos de animação diferentes que eram utilizados de uma forma muito inteligente e que contribuíam com a narrativa. Depois de muitos anos de espera e alguns adiamentos, finalmente chegou a tão aguardada sequência, que despertou algumas dúvidas, especialmente por causa da troca de direção. Muitas pessoas estavam cogitando se essa não seria mais uma sequência dessas de caça-níqueis que só quer ganhar mais dinheiro em cima de uma obra consagrada. Infelizmente não, porque Homem-Aranha através do Aranhaverso não só se mantém ao nível do seu antecessor, como eleva também esse nível, seja na questão técnica ou seja na questão narrativa. Aqui nós temos novamente na produção o Phil Lord e o Chris Miller, que são também os responsáveis pelo Aventura Lego 1 e 2, e entre os diretores nós temos o Joaquim dos Santos, que já mostrou que sabe trabalhar muito bem com o universo de super-heróis, na época em que dirigiu Liga da Justiça Sem Limites, aquela série animada que passava na televisão. Mas vamos falar agora então do enredo. Aqui dessa vez o filme se inicia com foco na Gwen, que voltou para o seu universo depois dos eventos do primeiro filme, e a gente começa com uma narrativa muito parecida em que ela conta como adquiriu seus poderes da sua vida desde então. Que a gente tem a intervenção da Gatinha-Aranha, a Gatinha-Aranha. Depois de entrar em conflito com seu pai, que descobre a sua identidade secreta, ela é recrutada por um grupo de variantes do Homem-Aranha de diferentes universos, que tem a missão de parar ameaças interdimensionais. Assim ela recebe um aparelho que a permite viajar entre as diferentes dimensões e acaba voltando para reencontrar o Miles Morales. Já se passou mais ou menos 1 ou 2 anos desde a última história, enquanto lá o Miles estava aprendendo a utilizar os seus poderes e se estabelecendo como o novo Homem-Aranha desse universo. Aqui a gente já vê ele muito mais confortável nesse papel. E eis que surge um novo vilão que vai colocar todo o multiverso em perigo. O que eu mais gosto nos filmes do Aranhaverso é que eles conseguem resgatar aquela essência do Homem-Aranha de grandes poderes, trazem grandes responsabilidades, né? Aquela questão dele ter que sacrificar muito da sua vida pessoal para exercer essa função de super-herói. Isso era muito presente lá na trilogia original do Sam Raimi e infelizmente acabou se perdendo um pouco nas
nas últimas adaptações. Além de que o fato do Miles Morales ser um adolescente negro e descendente de latinos traz todo um ingrediente extra para essa dificuldade dele. Aqui a gente vê ele em conflito com os pais porque eles não conseguem entender porque o filho está sempre atrasado para tudo e parece não se preocupar muito com seus estudos, com o ingresso na faculdade, com a família em si. E ele querendo compartilhar com alguém, né, o fato dele ser o Homem-Aranha, dele ser um super-herói, mas ele não tem ninguém com quem falar, ninguém que vai entendê-lo. Aí que entra a Gwen Stacy. Quando eles têm as suas cenas juntos, você vê que existe realmente um respiro entre os personagens. Eles podem finalmente ser quem eles são contrapartes um do outro. E o universo dos dois em si são contrapartes um do outro. Tanto que a gente tem um incrível trabalho aqui dos animadores que eles deixam cada um dos universos que a gente visita com um estilo de animação muito peculiar. No universo da Gwen, por exemplo, a gente tem uma coisa muito mais expressionista, assim. A gente tem o uso de algumas aquarelas que vão se derretendo, cores como o azul, o verde, o lilás, que remetem muito aos sentimentos dela, ao que ela está sentindo na hora. Já no universo do Miles, a gente tem as linhas muito mais bem definidas, que mostram um pouco essa coisa do enclausuramento que ele sente. E isso vai ser utilizado em todos os universos que a gente vai visitar ao longo do filme. Em certo momento a gente vai para Mumbai, York, que é uma mega cidade na Índia, e lá tem a sua própria versão do Homem-Aranha. A gente também encontra o Homem-Aranha Punk, que tem uma animação assim, no estilo muito mais rústico e que brinca muito com aquele aspecto de colagem. Então aqui a gente observa o claro caso de os estilos de animação contribuindo ativamente com a narrativa, assim como a trilha sonora, que vai conduzindo a narrativa de forma perfeita. A gente também vai ser apresentado aqui ao Homem-Aranha do ano de 2099, o Miguel O'Hara, interpretado aqui pelo Oscar Isaac, que tem um estilo de animação muito mais rudimentar, muito mais brutal, que combina muito com a sua personalidade. Enquanto o primeiro filme lida com essa questão do Miles se descobrindo enquanto super-herói, aqui nós já vemos um arco muito mais de afirmação da sua própria identidade. Assim como no primeiro filme, ou até mais, aqui a questão familiar é muito importante e serve muito como uma metáfora para aquele momento na vida em que os jovens estão tentando desenvolver uma identidade própria e não sabem como passar isso para os pais, e os pais também não conseguem entender essas mudanças, não conseguem entender que o filho não é necessariamente uma cópia de si mesmos. Em certo momento a gente tem uma conversa muito emocionante da mãe do Miles com ele, em que ela pede para que ele prometa nunca deixar com que as pessoas digam que ele não pertence a determinado lugar, que ele não deveria estar ali. E isso vai ser muito importante lá pra frente, lá pro clímax da história. Eu achei que isso é um ponto muito sensível da história, porque sendo o Miles um garoto negro, né, a gente tem toda uma sociedade hegemônica, branca, hétero, cisnormativa, que quer ditar, que muitas vezes não concorda que negros ou outras minorias ocupem certos espaços. E mais do que isso, elas querem ditar como deve ser o comportamento desses grupos, que não necessariamente é igual ao comportamento dele. Então aqui através do Aranhaverso, a gente tem um pouco disso, de outras figuras tentando ditar para o Miles como deve ser construída a sua própria história, quem ele deve ser, quem ele é, qual lugar que ele deve ocupar. Mas o Miles não vai se conformar com isso, ele vai seguir o seu próprio caminho, ele vai seguir o que o seu coração manda. E acho que essa é a grande força aqui desse protagonista, desse herói, que faz com que ele seja tão relacionável com a audiência de forma geral.
Outra coisa que não dá pra deixar de falar nesse filme, é claro, são os easter eggs. Esse filme tá recheado de easter eggs, referências a diversas versões do Homem-Aranha que já existem e outras que foram criadas especialmente para animação. Mas você tem aqui o Homem-Aranha dos anos 60, você tem dos anos 90, você tem o Homem-Aranha da saga do Clone, você tem os Homens-Aranhas dos filmes, além de outros tantos easter eggs a outras produções envolvendo o Aracnídeo, que se você quiser ficar pausando o filme o tempo todo para caçar referências, você pode. Eu não sou assim, não conheço tão profundamente o universo do Homem-Aranha, conheço um pouco, né, e já peguei muitas referências, então para quem é fã assíduo, eu tenho certeza que vai pescar muito mais referências do que eu. Só que diferente de muitas produções hoje em dia que colocam um easter egg ali só por colocar, esses easter eggs também têm um papel na trama, eles têm uma importância no desenvolvimento da trama. O Homem-Aranha através do Aranhaverso é um daqueles poucos filmes de super-herói que conseguem conciliar muito bem tanto o humor, quanto a ação e quanto o drama, o que acaba por deixá-lo no ranking, na minha opinião, de melhores adaptações de super-heróis de todos os tempos. É um filme que tem várias camadas, cada vez que você assistir provavelmente você vai pegar uma a mais. E também é um filme muito rico e com muito coração, que é uma coisa que tem faltado um pouco nessas produções, especialmente se você considerar a fase 4 da Marvel nos cinemas e as últimas produções da Sony dentro desse universo, como os fracassos que foram Venom 2 e Morbius, por exemplo. A gente também tem aqui a participação de um personagem no MCU, que eu não vou revelar, fica aí a surpresa para quem não assistiu, mas que eu acho que vai deixar bastante fãs empolgados. O Homem-Aranha através do Aranhaverso, ele segue explorando os limites da animação, trazendo cada vez mais técnicas diferentes, passando até mesmo pelo live action e também expandindo o seu universo, expandindo os limites da sua própria narrativa. Acho que é possível falar que tanto a trama quanto a técnica vão crescendo junto e são muito mais grandiosas do que do filme anterior. A única coisa é que em algumas cenas de ação eu me senti um pouco desconfortável, um pouco cansado pelos diferentes estímulos, né? Muita cor, muito movimento. Acho que se você tem algum problema nesse sentido, talvez não seja bom você assistir esse filme no cinema. Caso contrário, eu acho que vale sim muito que esse filme seja visto na tela grande. Porque cada frame, cada cena, cada sequência é uma obra de arte. Nossa, mas será que tudo são flores em Homem-Aranha através do Aranhaverso? Eu tenho que dizer que não. Eu achei o último ato um pouco alongado demais. Fora que a gente tem um problema aqui que o filme não tem final, né? Inclusive é difícil analisar ele como uma obra fechada simplesmente pelo fato de que não é uma obra fechada, né? A gente vai ter o lançamento da parte 2 apenas no ano que vem e o filme acaba assim de forma abrupta, como um episódio de série mesmo. E esse último ato, ao invés dele ser utilizado para concluir algumas das ideias, alguns dos arcos que foram apresentados, muito pelo contrário, ele acaba expandindo as coisas ainda mais, preparando o terreno para o próximo filme, o que eu acho que causou esse último ato mais dilatado e que também dá aquela sensação estranha quando o filme acaba de, tá, é isso? E cadê o resto? Inclusive eu vi muitas pessoas um pouco revoltadas no cinema com o final. Mas, mesmo assim, eu acho que Homem-Aranha através do Aranhaverso vale sim a sua visita ao cinema. É um filme que consegue expandir os limites do seu antecessor, consegue manter e evoluir a qualidade e é uma excelente diversão. Com certeza vão ser 2 horas e tanto muito agradáveis. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a minha crítica de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Um beijo e até a próxima.